Com TV, passa no seu smartphone. Marketing de influência. Pessoas gostam de pessoas, gostam de recomendações genuínas e não gostam tanto de propaganda. As coisas mudaram. Para conversar comigo sobre marketing de influência, vou chamar duas influencers famosíssimas, uma porto-alegrense e uma caxiense. Paty Leivas e Dani Conte. Hoje o assunto é com vocês. Oi, Olá. Menina, tudo bem? Tudo bem? Que bom tê-las no status. Obrigada pelo convite. É um prazer estar voltando a Caxias, mesmo que online. Estou com saudade daí. Que bom, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui falando um pouquinho sobre esse mercado que está em transformação agora, né? Nessa fase que a gente está vivendo de pandemia. Tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa sendo descoberta, né, Paty? Nossa, é isso mesmo. E daí que vocês vão contar para mim. Primeiro, como começou essa profissão de vocês? Da onde surgiu essa influência que vocês têm sobre pessoas hoje? Eu, efetivamente, trabalho com relacionamento há mais de 20 anos. Então, eu costumo dizer que a minha influência, ela vem muito do offline, né? Eu trabalho com pessoas. Então, sempre, qualquer pessoa, como tu bem falou no início, pessoas gostam de pessoas. Então, quando a gente, né, tem um contato com muita gente, acaba que tu vira uma influenciadora mesmo sem querer. Então, esse termo nem era usado ainda quando eu comecei o meu trabalho de gestão de relacionamento, e efetivamente isso já acontecia. O cabelo que a pessoa achou que está bonito e pergunta quem fez, a bijuteria, a roupa, e isso foi acontecendo como consequência natural de estar sempre muito próxima a muita gente. E quando o advento, né, da internet chegou ainda lá nos primórdios com o Orkut, que a gente começou a colocar fotos, isso, né, talvez nem todas as pessoas que nos assistem vão lembrar, porque já tem muitos anos no retrospecto, mas, né, faz parte do meu repertório. Então, quando começou essa coisa de usar foto, e assim, aí a coisa foi começando a ficar um pouco mais profissionalizada, principalmente depois do Instagram, eu embarquei na onda de mostrar tudo que eu fazia no offline, todos os meus clientes, todos os meus eventos, mostrar isso na internet, mostrar isso no Instagram, principalmente, porque era realmente um veículo muito bom para quem não estava no lugar, exato, quem não estava lá viu o que acontecia depois, e aquilo gerava um desejo para que a pessoa fosse em outra oportunidade de evento. Então, também era uma alavanca para o meu trabalho. E isso foi se organizando, e à medida que tudo mudou no Instagram, e hoje a ferramenta realmente é um dos grandes recursos, a pandemia chegou aí para mostrar, né? Hoje é quase que a única saída para muitas marcas aparecerem, e aí foi se profissionalizando. O ano passado eu fiz uma grande melhoria, vamos dizer, na minha estrutura empresarial. Eu fiz uma consultoria que disse que a minha presença digital ainda era incipiente, mesmo que muito grande dentro do Instagram, e aí eu fui diversificando. Hoje eu tenho um podcast, eu tenho agora o início de uma página do YouTube para ser lançada, tenho o meu site que está pronto e ia lançar em março, com uma função do isolamento social, acabei não fazendo o lançamento físico, né, mas ele já existe. Então eu fui criando outros mecanismos também para ter essa tão dita presença digital. Mas, efetivamente, a influência, e aí isso já é muito do meu ponto de vista sobre esse mercado, ela se dá nas pequenas coisas. O título influenciadora digital, eu acho que ele é muito raso para uma pessoa como a Dani, para uma pessoa como eu, que tem toda uma estrutura anterior, né? Uma estrutura embasada em marketing, sim.
Exato, mas baseada em marketing, baseada em relacionamento com marcas, baseada em amizades, muitas vezes, né, que são construídas no intermédio dessas negociações. Então, a influência digital, ela é, vamos dizer, a pontinha do iceberg. Nós somos profissionais ligadas ao marketing, hoje somos profissionais ligadas, sim, à publicidade, e isso é muito importante que seja bem falado, e nós geramos influência porque somos responsáveis pelo que nós falamos. Eu sinto muito isso, assim, a verdade com que a gente entrega qualquer conteúdo, seja ele comercial ou não, faz com que nós sejamos influenciadoras. E não ao contrário, não é porque eu estou mostrando que eu vou influenciar. Eu influencio porque vocês, enfim, a audiência, né, acredita em mim. Então, não é exatamente o produto, né? É muito mais quem nós somos. Isso aí. Perfeito. Dani, e tu como chegou então, também? Nossa, a minha história é cheia de idas e vindas, né? Mas a verdade é que eu sou advogada, né? Me formei em Direito. Eu também! Advoguei anos, né? E eu acho que o direito, ao contrário do que muita gente às vezes me pergunta, mas por que tu não começou lá, por que tu não largou logo, enfim. Acho que ele me deu um repertório, né, um repertório bem importante de linguagem, de relacionamento, de considerar as coisas e inclusive de encarar esse momento digital, né, como uma conduta profissional, como uma conduta mais profissional do que simplesmente um hobby, né, uma brincadeira. Então, eu comecei nesse mercado, que novo era para mim na época, em 2010, quando eu realmente abandonei, então, o escritório de advocacia e fui trabalhar numa confecção de moda, e ali eu tive contato com todo um mercado novo para mim, como a estrutura dos bastidores, né, que tem zero glamour, e que é aquilo que a gente conhece de mercado de moda, que não tem nada de muito bonito, o glamour é assim 0,5% de todo o trabalho, né, de todo o trabalho. E a partir daí eu fui fazer um curso fora, na Itália, e foi quando eu estava lá, essas percepções, o que a Paty fala, que eu sempre digo assim, que é o repertório, né, e que se usa bastante essa palavra hoje. Ontem a Paty fez uma live, inclusive, e que falaram bastante de repertório. O repertório é isso, né, é aquilo que tu vai absorvendo pelos lugares onde tu vai passando. E esse meu repertório acabou me conduzindo a esse posto, a esse lugar de influenciadora, né? A gente fala a palavra, na época se falava influência, ficava parecendo que eu era que eram as más influências, mas não é isso. Sim. A gente só influencia, e a gente só sugere e influencia porque a gente, como a Paty disse, passa a verdade naquilo que se fala, né? Então, o que o digital, na minha percepção, qual é o papel do digital nessa entrega? Porque as pessoas conhecem o meu dia a dia, conhecem o dia a dia da Paty, então sabem qual é a minha rotina, sabem o que tem no meu armário, como é que eu acordo, que roupas eu uso, qual é a minha rotina de café da manhã, almoço, jantar, os lugares que eu frequento, filmes que eu assisto. Então, todo esse repertório que acaba sendo compartilhado no digital, ele valida aquelas coisas que a gente mostra comercialmente, né? Então, ele valida aquelas informações que a gente passa através de um cliente. Então, eu tenho um cliente, eu quero mostrar o produto desse cliente. Se ele não tiver a ver com aquilo que eu mostro do meu lifestyle, as pessoas não vão acreditar em mim. Então, existe isso, né? Essa coleta de repertório para que a gente consiga entregar a verdade naquilo que se transmite. E a minha história é essa, então, quando eu comecei não tinha, Instagram não existia, então eu comecei com um blog, na época ele era chamado de Coisas de Dani Ellen, porque as pessoas brincavam muito comigo quando eu tinha alguma roupa diferente, alguma informação muito nova, as pessoas brincavam dizendo, é Coisas de Dani Ellen, né, incorporou aquela que, o tipo de roupa que você vai usar e tal, e aí virou uma brincadeira, e eu acho que Dani Ellen foi a grande persona que me atravessou, né, que me conduziu da vida de advogada para a vida que eu tenho hoje, né, e daí ela foi a minha passagem, então foi a persona de passagem. E hoje, então, eu continuo com o blog, o digital
o Instagram, como a Paty disse, é a ferramenta maior, é a ferramenta que dissemina e que é capaz de atrair as pessoas para as outras plataformas que a gente quer divulgar e que são tão importantes, ou mais, né, porque a gente não pode ficar escravo de uma ferramenta só, e às vezes as pessoas têm uma implicância com aquela ferramenta, mas adorariam o teu jeito de comunicar. E comunicar, né, eu acho que essa é a grande, para mim, é o meu grande desejo de fazer, né, e construir sempre uma comunicação eficaz com as pessoas. E então eu me entendo como influenciadora, sim, mas também como comunicadora, né, como uma pessoa que consegue transmitir aquilo que eu quero transmitir de uma forma clara e que as pessoas entendam, né, então... Com certeza. Ouvindo isso, eu penso assim, então, vocês vendem, né? Vocês vendem. Sim. Claro. Se vocês quiserem vender, vocês vendem. Expliquem um pouquinho sobre isso, em relação aos clientes e ao que vocês querem transmitir de verdade, de que forma isso gera um negócio para vocês. Eu vou pedir a palavra, porque eu tenho um comentário a fazer em relação a isso. Sim, a gente vende, mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que nós não somos vendedoras e tampouco representantes comerciais, né? Nós somos comunicadoras e influenciadoras. Então, eu vou falar do produto, eu vou levar o meu seguidor até a tua marca. E o que tu vai fazer com ele, aí é teu papel, né? Então, eu vou levar o seguidor, eu vou apresentar o seguidor para a marca. Eu vou dizer, olha, essa marca faz isso, olha que legal, eu estou me beneficiando disso. Gosto por isso, gosto por aquilo. Eu vou ter uma percepção do produto diferente da Paty, por exemplo. Ela vai ter para ela, aquele produto vai ser útil de uma forma, para mim de outra, cada uma de nós vai passar a sua percepção, e isso vai entrar num contexto que vai atrair um ou outro cliente para aquela marca. Mas a partir do momento que ele chegou lá na marca, é a marca que vai ter que fazer o seu trabalho de relacionamento com esse cliente, de venda, de pós-venda, né, porque às vezes existe essa confusão, e aí fica tudo nas costas do influenciador, mas não vendeu. Não, meu papel não é vender, meu papel é apresentar a tua marca e fazer com que as pessoas tenham desejo pelo teu produto. Agora, a venda efetiva, ela precisa ser realizada pela marca. Perfeito, bem claro isso. E tu, Paty? Eu concordo muito com a Dani, acho que essa é uma das questões que são mais discutíveis, inclusive, porque existe uma não linearidade. As pessoas não sabem exatamente, nem o cliente sabe exatamente, nem a audiência sabe exatamente, e nem o influenciador sabe. Porque a profissionalização dessa área, ela ainda vem acontecendo, ainda está em processo, né? Agora, com toda essa situação que nós estamos passando, isso ainda vai ser mais necessário, né? Porque realmente é a nossa janela para o mundo. Mas eu acho extremamente perigoso quando o cliente não sabe exatamente o que ele precisa do influenciador. Porque o influenciador, ele vende muitas coisas, e vende sim, e eu acho, assim, eu tenho maior orgulho, inclusive, de dizer que eu vendo, inclusive, o meu espaço de audiência, né? Exato, porque assim, nós somos hoje uma forma de publicidade. Antes nós tínhamos só rádio, TV e jornal, hoje nós temos rádio, TV, jornal e digital. O digital engloba uma série de coisas, porque a venda não necessariamente precisa acontecer só através do Instagram. Mas o Instagram é uma ferramenta que hoje propicia isso muito bem, inclusive melhor do que sites, muitas vezes. Então, o lojista ou o cliente, né, a cabeça que não entende o que o influenciador vende, ele não vai saber o resultado que esse influenciador pode dar. Porque existe uma máxima que é o seguinte, a primeira coisa que a gente ganha, ou seja, a primeira coisa que é vendida para qualquer pessoa é o tempo. Então, se alguém dá o tempo dela na minha rede social, eu já estou ganhando alguma coisa. A última coisa é o dinheiro dessa pessoa. Então, isso que a Dani exemplificou, como assim, eu apresento a marca, e depois o papel é da marca, faz parte desse processo publicitário, que é novo e que precisa ser entendido, que é o processo de influência. Quando nós falamos de alguma marca, e qualquer pessoa, não só influenciadores que são profissionais, nós estamos botando luz nessa marca, né? Nós estamos trazendo para a luz essa marca.
Se nós temos uma audiência qualificada e que nos paga em tempo, ou seja, que presta atenção no que nós estamos falando, já temos um bom caminho. Se essa pessoa empresta o seu tempo para essa marca, vai até o perfil e começa a olhar por algum interesse ou pelo desejo, né, que a Dani suscitou super bem, aí essa marca já está ganhando. Muitas vezes a marca não vende o produto, mas ela ganhou o seguidor, e isso é a primeira coisa que o cliente compra. É esse tempo que ele está dando, né? Então, assim, eu realmente não vejo problema em dizer que nós somos vendedores. Só não somos vendedores efetivos de assina o cheque. Mas nós somos vendedores de conceitos, né? E fazemos publicidade, sim. Só que aí tem aquela história, tem publicidade bem feita e publicidade mal feita. Sempre tem o comercial do Zafari, que nos faz chorar, né? E tem aquele comercial que eu não vou, daí, quando é coisa ruim, a gente não dá exemplo, mas aquele comercial que grita assim, oferta! E que é no canal, né? Então, publicidade boa e ruim, cabe a cada um fazer bem. Foi bom que tu comentaste sobre esse comparativo, porque realmente hoje tem, como dizem, zilhões, né, de influenciadores. E aí tem que saber o que funciona e o que não funciona, onde é que está a imagem verdadeira e onde não está, né? Não é só o bom ou o mal, mas o certo, né, para aquele produto. Mas é que o certo, às vezes, ele a linha é muito tênue, né? Porque, assim, vamos lá, vamos falar de exemplos. Eu adoro falar de exemplo, porque daí gera polêmica, gera pensamento, gera, né, conteúdo assim que a gente para pensar. O que é certo? Eu acho que o certo sempre é falar a verdade. Então, assim, se eu tenho um acerto comercial com uma empresa, se uma empresa está me pagando, depositou um valor na minha conta, pessoa jurídica, eu emiti uma nota, isso para mim é um job. Isso para mim é um publi, e isso tem que ser avisado. Vocês, minha audiência, merecem saber que eu estou recebendo para isso, até porque o meu dinheiro vem de trabalho, né? Eu não tenho marido rico, nem tenho herança, então meu dinheiro vem de trabalho. Eu acho que é importante vocês saberem, e eu valorizo muito que eu tenha tantas marcas que queiram me pagar para estar aliadas ao meu nome. Porém, existe muita gente ainda hoje, e gente qualificada, e gente que tem punch, tá? Gente que, assim, faz diferença para quem contrata. Gente que é efetiva, que diz que está ganhando um presente, tá? Isso não é verdade. E aí, isso é certo ou isso é errado? Não sei, porque funciona para as marcas. Tem marcas que, às vezes, não querem dizer isso acontece. Isso acontece. Gente, nós teríamos, assim, ó, muito pano para manga para conversar com vocês. Com certeza. Eu estou encantada com o assunto. É muito legal. Vocês têm realmente um histórico, assim, um conhecimento, uma bagagem que vem realmente de pessoas idôneas e que realmente querem passar a verdade do que fazem, né? Tanto no que vocês apresentam como o que vocês são, né? Então, mas tem a história do assim, é certo ou não é certo? Daí é da índole, mas assim, funciona. Porque tem marcas que efetivamente continuam trabalhando muito com gente que diz que está ganhando presente, porque vende. Né? Então, assim, aí a marca vai dizer, tá, mas aí funciona, então vamos mentir mesmo. Beleza, cada um faz. Então, a linha entre o certo e o errado nesse ponto é difícil, mas existe o que cada um acha certo, né? Vamos aproveitar essa linha, então. Eu vi que a Paty já deu, assim, um bom recado do que ela pensa a respeito disso, e vamos finalizar, então, com vocês deixando um recado sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, sobre o que vocês querem expor nesse momento para dar grandiosidade a esse crescimento de mercado, gurias. Bom, eu penso assim que a gente está vivendo um momento de, todo mundo fala do consumo local, de usar as coisas locais, de valorizar o produto local, e isso é uma coisa que eu conversava ontem até com a Paty, que não a Leivas Azuco, que é uma parceira minha no projeto legal que a gente tem, que é o Dani Paty Pronto. Nós comentávamos sobre a valorização de tudo local, então a valorização da comunicação local também, né? E isso tem muito a ver com a capacidade de influência de cada pessoa que vai falar. Eu concordo muito, a gente vende a nossa expertise para comunicar e para atrair o cliente, né? E essa é a nossa venda, entende? Isso é o que a gente faz. Mas a gente também tem que considerar que a gente não pode enganar as pessoas,
né? Então, a gente acaba falando do produto, a gente tem que explicar para o público o que esse produto está fazendo dentro da nossa vida, como é que ele chegou até a gente, e por que a gente está falando dele. Então, essa verdade, toda essa combinação de fatores, a gente vai transmitir, vai comunicar através do repertório que se tem, a gente vai falar da situação que a gente está vivendo e da nossa relação com aquele produto. Eu acho que essa é a grande verdade que convence a pessoa a consumir e se entregar para aquela marca, porque como a Paty disse, a gente não entrega, a pessoa vai entregar o dinheiro, é a última coisa, mas ela vai se entregar para a marca, ela vai se dedicar para aquela marca. Então, no cenário atual, eu acredito que a gente, quanto mais absorver e quanto mais consumir repertório, consumir novidades e pensamentos e comportamentos, melhor a gente vai entregar. Eu tenho uma frase que eu falo e que eu adoro ela e que eu sempre repito, que é o seguinte: só inspira quem se deixa inspirar. A gente só entrega aquilo que tu dentro de ti, senão tu não consegue entregar. Eu não vou conseguir falar de nada que apareça na minha frente se eu não tiver um repertório, se eu não tiver consumido alguma coisa que me faça acreditar naquilo, que me faça ter condições de falar daquele produto com propriedade, né? Eu achei que a gente ia ter mais tempo. Eu também fiquei arrasada. Eu já estava pronta para ficar até às 6 da tarde. Depois a gente continua a pauta aqui entre nós, porque eu estou adorando também. Mas assim, eu sou uma apaixonada pelo assunto, vivo isso muito no meu dia a dia, gosto muito desse tipo de abordagem, porque as pessoas não têm obrigação de saber, né? E assim, o consumidor não tem, as próprias empresas, todo mundo está aprendendo. A gente está trocando pneu com o carro andando, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de abrangência, assim, esse tipo de discussão vir à tona, porque isso regula um mercado que vai ser cada vez mais forte, e pessoas como a Dani e como N outras, né, realmente fazem com que isso seja real e bom. Mas, efetivamente, assim, nesse momento de tanta incerteza, a única convicção que eu tenho é que só a verdade vai permanecer, porque algumas coisas que antes faziam sucesso, hoje caíram por terra. A gente tem aí um caso super específico de uma mega influenciadora que teve que sair das redes em função da vida ambígua que ela tinha. Ela contava uma coisa e fazia outra. Né? Ninguém mais compra isso, porque a gente está se encaminhando realmente para um mundo, espero, né? Quero muito isso, um mundo onde a verdade seja o maior valor, né? E tem que ter muita consciência para fazer o que a gente faz, porque aquela história, né? Todo mundo tem valor, mas nem todo mundo tem preço. Isso é uma grande máxima que todo mundo que trabalha com isso tem que entender. A gente tem muito valor, mas nem sempre a gente tem preço. Algumas coisas nós não vamos fazer. Né? E todo mundo que está aí vendo, mesmo que não seja do mercado, isso vale para tudo. Eu tenho uma frase também, vou seguir a Dani. Vamos para a frase. Que é um grande publicitário aqui de Porto Alegre, que se chama Dado Schneider. Eu tenho falado essa frase em todas as minhas lives, porque eu acho que ela serve para todo mundo. Não tem mundo real e mundo virtual. Mundo é mundo. O que nós não gostaríamos de fazer para alguém na vida cotidiana, no offline, nós não podemos fazer no online. Então, tu não engana ninguém no offline, então tu não pode enganar as pessoas no... Hoje isso está tudo muito aberto, né? Isso não tem mais parede na frente. Isso é aberto a todos. Eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, então, Paty, o que tu disseste sobre as verdades, eu acho que esse momento vem justamente para parametrizar esse mercado e vem para ajustar o que está errado, como tu disseste. Muitos que estavam nas redes tiveram que sair porque não colou mais a história, né? E a Dani comentou também sobre a comunicação local, valorizar os produtos locais. E é por esse motivo que a Bitcom, localmente aqui, também está buscando vocês, caxienses, porto-alegrenses, pessoas da nossa terra, né? Do nosso convívio também para valorizar e para deixar vocês também expostas com muita clareza, muita honestidade, muita verdade também. Então, eu quero agradecer vocês por terem contado um pouquinho da história, terem falado o que vocês pensam e dado o recado
né, do que vocês acham de influência e como vocês demonstram isso para a vida. Então, gurias, obrigada. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. É uma delícia sempre falar com a Paty. Foi uma delícia falar contigo. Obrigada pelo convite. Vamos juntar, então, para uma segunda pauta, para a gente desenrolar esse fio aí, que tem muita coisa boa para ouvir. Sempre tem novidade, gurias, não para nunca. Um beijo. Obrigada, beijo, tenham uma ótima semana. E o Status fica por aqui. Um beijo. Status, a vida é agora. Bitcom TV, passa no seu smartphone.